sua palavra. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 6 até o verso 13. As crianças de 2 a 5 anos, a 7 anos, podem ir. E a Alexa fica aqui ouvindo. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 5, do verso 6 até o verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, porque para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Ou os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Até aqui a palavra do Senhor. Bom, nós temos falado já há um bom tempo sobre essa primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, e dentre tantos problemas que essa igreja tem, como divisão, né, que era o último bloco de capítulos que nós falamos, que ia do 1 ao 4, agora Paulo está abordando um outro problema, que é o fato de um homem estar possuindo a mulher do seu pai, né, a sua madrasta, e eles estão vivendo em comum acordo, e a igreja está aceitando isso. Eles estão vivendo em imoralidade sexual, uma quebra da lei de Moisés, da própria lei de Deus, que dizia que um homem não pode se deitar com a mulher de seu pai, não pode se deitar com a sua irmã, né, não pode haver esse tipo de relacionamento. Então, a igreja, ao invés de coibir, né, proibir esse ato, eles estavam vivendo em pleno acordo, não é? Porque eles tinham uma ideia de que eles eram muito espirituais, porque ali no culto deles havia manifestações de línguas, havia dons, a igreja tinha ali os seus dons, todos os dons, como eles diziam, e eles eram tão cheios de orgulho que eles se sentiam inclusive melhor do que o próprio apóstolo Paulo, né? Ele até usa de ironia, não é? Com relação a isso no capítulo anterior. E a razão pela qual eles não achavam que estavam errados ou não puniam esse pecado era justamente isso. Era uma espécie de pragmatismo, né? Já que está dando tudo certo, vamos continuar do jeito que está. Eles sabiam do que estava acontecendo, sabiam desse fato, sabiam que era um pecado contra Deus, mas Deus ainda continua agindo. A gente está vendo aqui os dons, está uma bênção, a igreja está prosperando, está dando tudo certo. Então eu acho que Deus está aprovando a nossa atitude. Então vamos continuar do jeito que está. Quando na verdade a Bíblia é muito clara em dizer que espiritualidade não tem nada a ver com manifestações de dons. Inclusive, não tem nem a ver com salvação. Porque no último dia, Jesus mesmo disse, muitos dirão, olha Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome curamos enfermos, em Teu nome várias pessoas converteram, mas Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Né? As pessoas fizeram sinais, fizeram prodígios e maravilhas, mas no final das contas, elas não eram de fato convertidas ao Senhor.
né? Não pertencia ao Senhor. O Senhor usou elas por extrema misericórdia, e aquilo aconteceu muitas vezes por causa da providência de Deus em usar pessoas, mas aquela pessoa não era de fato convertida. Então, aqui para Paulo, dons não está relacionado à salvação, e o fato da igreja estar caminhando, estar uma bênção, não significa que Deus estava aprovando aquela atitude errada que eles estavam cometendo ali, e eles deveriam agir de maneira incisiva, porque aquilo era de conhecimento das pessoas de fora, e a igreja precisava dar o seu testemunho, né? Falamos bastante a respeito disso na última vez que comentei a respeito desse texto. E Paulo faz aí essas orientações do que deveria ser feito, né, do verso 1 até o verso 5, e aqui Paulo está baseando as suas decisões práticas, são pautadas por conceitos teológicos, por Bíblia Sagrada. Aqui o que Paulo fala é bem prático. Olha, vocês precisam retirar esse homem do meio de vocês, que está cometendo essa prática. Ele não é um pecador arrependido, ele não está arrependido do seu pecado, não é? Então vocês precisam retirar esse homem do meio de vocês. É uma coisa prática, não é? Tem alguém cometendo algo errado, não quer se arrepender, tire ele do meio de vocês. Mas Paulo não quer apenas que alguém obedeça a uma ordem. O que Paulo quer, antes de tudo, é que primeiro você entenda o princípio pelo qual essas coisas deveriam ser feitas. Depois você vai lá e as realiza. Então, Paulo pega uma decisão tão prática assim e pauta ela pela Bíblia Sagrada. E essa é a razão pela qual essa disciplina deveria ser executada. E Paulo tenta convencer os irmãos do erro que eles estão cometendo, do engano que eles estão cometendo, não apenas para que eles digam sim senhor e vai lá e faz aquilo que Paulo está pedindo, mas aquilo precisa descer ao coração. Paulo aprendeu bem com Deus, com as suas leis, né? Falava isso ainda hoje de manhã. Deus não dá apenas ordens, Ele sempre diz a razão pela qual as leis de Deus precisam ser cumpridas, porque o Senhor não é um Deus tirano, e não é alguém que quer que você cumpra suas leis só porque Ele quer mandar em você, ou Ele quer dominar você, porque o Senhor Deus foi Ele quem criou você, e Ele sabe a melhor forma do ser humano viver, e como você deve viver a sua vida. Então foi Ele que instituiu o casamento, Ele que criou o homem e mulher, então Ele sabe como essas coisas funcionam da melhor maneira, e quando Ele estabelece leis, não é para te aprisionar ou para te tratar como um escravo, pelo contrário, é para que você desfrute dessas bem-aventuranças dele de uma maneira correta. E as leis de Deus é sempre assim, sempre que há uma ordenança de Deus, olha, não faça isso, o Senhor sempre está explicando a razão pela qual você não pode desobedecer Ele aquilo, e quais as consequências que esse seu pecado vai levar à sua vida mais adiante. Então, quando Deus fala com o povo sobre casamento misto, né, que eles não deveriam, o povo de Israel não deveria casar suas filhas, nem os seus filhos com homens ou mulheres de outros povos, o Senhor diz, não faça isso. E a razão pela qual é que, se vocês casarem os seus filhos, que é o povo da aliança, com o filho dos babilônicos, dos persas, dos egípcios, eles vão desvirtuar o verdadeiro culto a Deus, e vocês vão acabar seguindo os falsos deuses desse povo, ao invés de seguir o meu Deus, seguir a mim, seguir ao Senhor. Então não é simplesmente uma ordenança, é uma ordem, mas por trás tem um princípio, por trás tem uma razão de ser, e é isso que Paulo está fazendo aqui. Vocês precisam tirar esse homem do meio de vocês, e a razão pela qual isso deveria acontecer, ele vai explicar aqui, e ele vai explicar utilizando o conceito da Páscoa, né, que nós falamos aqui naquele momento oportuno. É interessante que quando Paulo fala de divisão,
ele está falando de divisão e ele usa também um exemplo teológico muito prático. Fala, olha, vocês não podem dividir. Por quê? Porque vocês são amigos, vocês precisam se amar, vocês precisam andar juntos, vocês são colegas, são amigos, vocês precisam se unir, vocês não podem ficar brigados. Não é isso que Paulo fala. Ele dá um exemplo bíblico, ele fala assim, Jesus está dividido? O seu corpo está dividido? O braço está para um lado, a perna para o outro? Não. Então, vocês são o corpo de Cristo. E se Ele está unido, vocês também devem estar unidos. Então, você vê que sempre tem uma ideia teológica por trás. Então, todo problema na igreja, por mais simples que ele seja, tem um problema de interpretação da Escritura por trás. Tem alguma coisa na Bíblia que você não entendeu, por isso que você está fazendo o que faz. Está errando do jeito que está errando. Seja com divisão, seja com qualquer outro problema. Sempre tem uma questão bíblica por trás, embasando aquele problema. Se você for ali vasculhar na Escritura, você vai achar exatamente o que está acontecendo e a maneira pela qual nós devemos resolver esse problema. E aqui Paulo está falando desse imoral, desse homem que está no meio da igreja, que não quer se arrepender. E Paulo fala da instituição da Páscoa. Ele começa primeiramente, verso 6, não é boa a vossa jactância, ou seja, o orgulho. O principal problema de Corinto é esse orgulho. Não é bom esse orgulho de vocês. Há uma pessoa vivendo de qualquer maneira aí, de maneira pecaminosa, caída, e vocês ainda, ao invés de se contristarem, de entristecer os seus corações por causa dessa ruptura com o corpo de Cristo, vocês estão jactanciosos, vocês estão orgulhosos. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Vocês não sabem que um pouquinho de fermento faz crescer uma massa toda? E quando Paulo fala fermento, a ideia do fermento aqui é a ideia de pecado. Fermento na Bíblia significa pecado, orgulho. Então, quando fala retire o fermento, você não sabe que um pouquinho de fermento leva toda a massa, você não sabe que um homem vivendo de qualquer maneira na igreja pode contaminar todo o povo de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí ele fala da Páscoa, lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento, pois também Cristo é o nosso cordeiro imolado. Então, como era para eles fazerem na Páscoa? Era para eles reunir a família, porque Deus mandaria a última praga, que é a morte dos primogênitos. E aí, todo aquele cordeiro morto, que tivesse o sangue ali nos umbrais das portas, o anjo da morte iria passar por cima, é isso que significa Páscoa, passar por cima. O anjo da morte ia passar por cima daquela marca, daquele sangue, e aqueles primogênitos não morreriam. E como eles deveriam se alimentar? Deveriam comer um cordeiro assado, deveriam comer ervas amargas e pão sem fermento. Então, cada elemento desse tem um simbolismo, e o pão sem fermento significa de fato isso, que eles estão abandonando aquela vida pecaminosa, estão deixando o pecado para trás. Vocês estão se alimentando e estão abandonando o pecado. O fermento está ficando de fora, não é? Essa ideia do fermento, então, está relacionada a isso, e Paulo está dizendo aqui, assim como um pouco de fermento faz crescer toda a massa silenciosamente, assim como uma pitadinha de fermento deixa uma massa enorme, assim também um pouquinho de pecado, um pouquinho de sujeira, um pouquinho de transgressão pode contaminar todo o corpo de Cristo. E como vocês são? Vocês são nova massa, vocês são sem fermento. A igreja é a reunião de pecadores arrependidos, purificados pelo sangue de Jesus. Por isso que não faz sentido a igreja viver em pecado. É claro que todos nós tropeçamos, cometemos nossos erros, mas nós não vivemos uma vida de pecado. Nós abandonamos essa vida e agora nós vivemos na luz. Pecado agora é um tropeço, não é algo que nós vivemos constantemente, dia após dia, no engano, no erro, porque nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e agora, o que Paulo está dizendo é,
tem alguém que está vivendo continuamente no pecado, alguém que está vivendo na massa sem fermento, mas que não faz parte dessa massa, ele é o próprio fermento, tirem ele do meio de vocês, vocês já não vivem mais essa vida, vocês já não vivem mais essa vida pecaminosa, essa vida de engano, vocês não são como o mundo, é o que Paulo está dizendo. Pois também, ele conclui, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E no final das contas, aquele cordeiro não estava falando simplesmente de um animal, porque se um animal fosse sacrificado por nós, a gente poderia até viver de qualquer maneira, mas aquilo apontava para o Messias, para o Filho de Deus, para um homem perfeito, para um Deus que veio ao mundo e sacrificou a sua vida. E Cristo é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do povo, assim como em Êxodo capítulo 12, a morte passava por cima, nós que temos a marca do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, que não é apenas uma marca, mas o texto diz que ele nos lava por completo, não é? Nós não vivemos mais em pecado, o pecado precisa passar por cima, a morte precisa passar de largo do povo de Deus, da igreja do Senhor, porque nós fomos redimidos, nós fomos lavados com o sangue de Cristo, e é contraditório viver em pecado, uma vez que Cristo já foi imolado, já foi morto, para nos resgatar dessa vã maneira de viver. Então não faz mais sentido viver essa vida de pecado, embora a princípio o Senhor nos livrou apenas do domínio do pecado. Nós somos livrados do domínio do pecado. O que isso significa? O pecado agora não tem mais poder sobre nós, não é? Não manda mais a sua vida. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pecamos sim, somos natureza pecaminosa, mas não é o pecado que nos guia, que nos domina, como as pessoas do mundo, que são escravas da vida que têm, e muitas vezes sofrem porque não conseguem abandonar suas vidas pecaminosas, e não dão conta de sair delas, porque estão dominadas pelo mal, pelo pecado. Mas quem recebe o Espírito Santo, não tem mais o pecado como dominante da sua vida, pelo contrário, agora ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus, não é? É isso que Paulo diz em Efésios, enchei-vos do Espírito. Uma coisa cheia não tem mais lugar para outra coisa, não é? Porque você já está pleno do Espírito de Deus, e é isso que Paulo está dizendo aqui, fomos livrados do domínio, não somos mais escravos, não vivemos mais uma vida pecaminosa, fomos livrados também da culpa do pecado, nós não nos sentimos mais culpados, porque pecamos contra Deus, porque desobedecemos às leis do Senhor, porque o nosso preço já foi pago na cruz. Você não deve mais nada, você não tem mais culpa de nada, isso foi levado pelo Senhor, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus Cristo, Ele levou essa culpa, então nós fomos livrados da prisão, do domínio do pecado e da culpa, mas ainda falta um terceiro elemento, que nós ainda seremos livrados, é o terceiro e último. Nós fomos livrados do domínio e fomos livrados da culpa, e aí nós temos o último estágio, que é sermos livrados da presença do pecado. Esse nós ainda não fomos, o pecado ainda está no meio de nós, está em nós, não é? Vivemos essa vida em que queremos satisfazer as vontades da carne, mas o Espírito que está em nós sempre há de prevalecer, nos fazendo andar em santidade, em fidelidade, em obediência a Deus. Essa é a comunidade da fé que resiste ao pecado e anda em santidade, mas ainda a presença está ali, a presença está ali, e essa é a última fase, quando Jesus vier, Ele vai tirar a presença
do pecado do meio de nós. E aí seremos totalmente santos e agradáveis ao Senhor. Mas nós já somos chamados a isso. E é isso que Paulo diz: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A igreja deveria se reunir como um povo santo, imaculado, sem mancha, sem culpa, sem pecados conhecidos e visíveis, e que todos ali aplaudiam. Paulo está dizendo: vocês estão agindo como se Cristo não tivesse morrido e perdoado e santificado vocês. Vocês estão vivendo uma vida em contrariedade à fé. Vocês estão vivendo uma vida em contrariedade àquilo que Deus veio fazer com vocês. É o que Paulo fala em Romanos: eu vou dar lugar ao pecado só porque Deus me perdoa, só por causa da graça, só porque Ele é misericordioso? De maneira nenhuma, porque eu levo em consideração a sua cruz e o seu sofrimento. Se Cristo passou tudo aquilo por mim, por causa dos meus pecados, é claro que eu vou me esforçar o suficiente para que essa cruz não seja em vão, e que de fato não haja mais nenhuma espécie de sofrimento, porque eu já fui perdoado dos meus pecados, e agora eu vivo em santidade, em agradar ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, relembre a Páscoa, o que eles estão falando para o povo: relembre a Páscoa, tire o fermento do meio de vocês. O fermento não faz parte do povo de Deus, o pecado não faz parte. E aí, ele fala um pouco agora sobre o perigo dos falsos irmãos, a partir do verso 9, né? Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Os intérpretes entendem que Paulo escreveu uma primeira carta aos Coríntios, mas essa carta foi perdida, não é? E quando ele escreveu essa primeira carta, ele disse: olha, não se associe com os impuros, não é? Talvez falando até sobre esse homem, mas eles não compreenderam, não é? E aí essa carta foi perdida. Então essa carta que nós temos aqui como 1 Coríntios, na verdade é a segunda, não é? Porque a primeira de fato foi perdida. Então Paulo fala: olha, vocês não entenderam. Quando eu estou falando dos impuros desse mundo, eu não estou falando do povo do mundo. Eu não estou falando desse povo que vocês não têm dentro da igreja, não. Quando eu falo os impuros, o que eu estou dizendo é dessa pessoa que está aí do seu lado, que diz que é crente, que diz que é irmão, que te sauda com a paz, que dá sorrisinho para você, mas por dentro está cheio de avareza, está cheio de idolatrias, está cheio de prostituições. Esses são os verdadeiros perigosos que há nos nossos meios, porque tem aparência de piedade, mas como diz Jesus, o seu coração está longe de Deus. E são pessoas que contaminam o corpo santo de Cristo. Então o que Paulo está dizendo é: tome cuidado com pessoas como esse imoral que está aí, que tem a aparência de santidade, que talvez tinha até dons, né? Mas o seu coração está longe de mim. Porque o problema não é os impuros do mundo, não. Porque nós fomos chamados para ser luz, para estar com essas pessoas, para anunciar o Evangelho. Porque quem será a luz no meio das trevas, senão a igreja? Não é? Então não faz sentido sairmos ou nos abstermos de contato com pessoas do mundo, porque é através de nós que elas conhecerão a verdadeira palavra de Deus. E aí, os impuros desse mundo para Paulo são esses falsos irmãos, são pessoas que têm essa aparência de piedade, que diz viver uma vida, mas vive algo completamente oposto, não é? E ele ainda: com tal, nem ainda comais, nem coma. Hoje não se tem mais isso, né? Mas o povo oriental, principalmente desse período, quando eles sentavam para
comer com alguém, quando eles se alimentavam com alguém, isso representava uma extrema comunhão, um extremo afeto. E muitas vezes, práticas alimentícias estavam envoltos também em questões de adoração. Pessoas pagãs sempre sacrificavam seus alimentos aos deuses, oravam aos seus deuses, e o israelita participando daquilo, era meio que uma concordância, e ele seria levado às mesmas práticas que o pagão. Então por isso que a lei de Moisés diz que não comam com o pagão, porque a dieta de vocês, a alimentação de vocês é outra, não é? E Deus até mudou a alimentação deles para que eles se afastassem totalmente do paganismo, porque muitas vezes essas questões alimentícias estão envolvidas adoração, estão envolvidas práticas de culto, e eu não quero vocês envolvidos com isso. Então o que Paulo está falando, não coma com eles. É aqui o contexto da chamada festa do ágape, né, ou a festa do amor. A igreja primitiva celebrava essa festa. Todo domingo, quando eles se reuniam, os irmãos levavam alimentos, cada um levava um pouco, e no final, e ali eles comiam, bebiam, se alegravam, e depois, no final daquilo, eles celebravam a ceia do Senhor. Mais para frente você vai ver que essa festa começou a dar problema, e tinham irmãos que chegavam na frente, comiam, bebiam, até se embriagavam, e aí o irmãozinho que chegava depois, nem comia, não tinha nada para ele comer. E estava tendo problema com isso, porque as pessoas não estavam esperando uns aos outros. E essa festa aí, deu tanto problema isso aqui, irmãos, que essa festa continuou até o 2º século, essa reunião dos irmãos. Aí depois no 2º século isso foi abolido totalmente pela igreja, porque estava dando mais problema do que união e comunhão, né? Como de fato deveria acontecer. Então Paulo está falando aqui, não coma com esse que está vivendo de uma vida adúltera e que foi advertido, mas não quer buscar arrependimento. E vocês lancem fora esse fermento, esse orgulho de vocês, lance fora essa prepotência, essa ideia, esse conceito errado de espiritualidade que vocês têm. A real espiritualidade é aquela que obedece a Deus e a sua palavra. É assim que vocês devem viver. Lance fora esse homem, não coma com ele, não tenha comunhão com esse homem que está manchando o corpo de Cristo. Você vê que não é nada por causa da pessoa, não é pessoal, mas é por causa da pureza do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é sagrado. A igreja é um lugar da congregação de pessoas arrependidas pelos seus erros, pelos seus fracassos, pelos seus pecados, e não pessoas que querem viver como querem, ou do jeito que querem. Esse é o que Paulo está falando. E aqui, para encerrar, o julgamento que deve ser exercido pela igreja. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Paulo está dizendo assim, eu não tenho nada a ver com o povo de fora. Eu não tenho nada a ver com os imorais do mundo. Esse povo aí não pertence a nós. Mas uma vez que você entrou na igreja, uma vez que esses homens aceitaram a liturgia da igreja, compreenderam a fé, aceitaram a Cristo como Salvador, nós, como líderes, temos autoridade sobre eles, a igreja tem autoridade sobre eles. Então, não é sobre o mundo que eu tenho autoridade, é sobre esse povo que o Senhor Jesus salvou. Então, vocês devem julgar os de dentro. De que maneira? Né? Há muita deturpação aqui com aquele texto de Jesus lá em Mateus, não julgueis, não é? Aquele texto, não julgueis, Jesus está falando sobre aquele juízo hipócrita, e aquele juízo que são 2 pesos e 2 medidas, não é? Era o juízo do fariseu, que pegava as pessoas, e para quem eles gostavam da cara, eles davam uma determinada punição, para quem eles não gostavam outra, pessoa que eles olhavam e viam que estavam vivendo em pecado, mas eram agradáveis a eles, então eles faziam vista grossa. Pessoas que interpretavam a lei de acordo com aquilo que eles achavam correto, e não com a régua da justiça de Deus.
Então, dessa maneira, você não deve julgar com um rigor que não é o rigor da palavra de Deus. Mas quem nos julga é a Escritura, é a palavra de Deus. Então, quando nós disciplinamos, ou quando nós fazemos aquilo que Paulo está dizendo que deve ser feito aqui, a expulsão desse homem que está vivendo de maneira devassa, pecaminosa e afrontando a palavra de Deus, não está julgando de uma maneira errônea, mas está fazendo aquilo que o próprio Deus chamou para fazer: reunir os obreiros, reunir os conselheiros, reunir a liderança da igreja e aplicar a real e verdadeira disciplina, que é aquela que é em amor e que purifica o corpo de Cristo, que lança fora o velho fermento, porque o Senhor Jesus morreu por uma igreja santa, uma igreja justa, uma igreja perfeita, uma igreja que é vista nos céus com vestes brancas e que está dando glória continuamente ao Senhor. Por isso os de dentro devem ser julgados baseado pela Escritura. E nós damos uma resposta ao mundo, irmãos, quando agimos dessa forma. Nós mostramos que aqui nós agimos baseado na palavra de Deus, que aqui não é de qualquer jeito, que aqui nós preservamos os valores estabelecidos pelo Senhor. Não é para envergonhar pessoas, não é para trazer escândalo para as pessoas, pelo contrário, é para trazer de novo aquela pureza do corpo de Cristo pelo qual Ele morreu. Por isso nós devemos ter muita atenção e estar com os nossos corações voltados para a palavra de Deus e pensarmos na nossa vida, pensarmos nas nossas atitudes, no que nós estamos fazendo. Será que eu, estando inserido no corpo de Cristo, na igreja, será que eu estou vivendo de maneira digna? Será que eu estou vivendo como se eu fosse pertencente de fato à massa? Ou será que eu estou como aquele fermento que está crescendo ali em silêncio e trazendo tristeza e sofrimento para o corpo de Cristo, trazendo pecados para o corpo de Cristo? Porque o fermento deve ser lançado fora, meus irmãos, infelizmente, para que a massa toda não se contamine. E essas coisas devem acontecer, irmãos, para que as pessoas não sintam encorajadas muitas vezes a viver uma vida de pecado, sem achar que aquilo não traz consequências. E isso nos faz ficar afastado do mal, ficar afastado do erro, ficar afastado do engano, não é? As pessoas que têm um pouco de consciência, quando elas pensam em cometer um crime, elas pensam logo no quê? Na consequência, né? Falou, se eu fazer isso, eu vou para onde? Isso vai gerar o quê? Então, uma punição severa leva as pessoas a refletirem muito mais antes de cometerem seus crimes. É por isso que, quanto mais alto e quanto mais severa são as leis de um país, menos problemas eles têm naquela lei que eles instituíram. Pode observar lugares onde o tráfico de drogas é punido com pena de morte. É quase zero, se não for zero, né? Que o que eu vou pagar com a minha vida por causa disso? De forma alguma, não vale a pena. Então muitas vezes, irmãos, você vê e fala, nossa, como Deus foi severo aqui. Por que Ele foi severo? Para que as pessoas nem passem perto daquilo. Ele deu um exemplo, usou aquilo como exemplo e falou, olha, passem longe desse pecado, passem longe de uma vida assim, para que não aconteçam com vocês de igual forma. Então, você observa aqui um ato de amor ao Senhor, porque as consequências vêm, e o Senhor está pensando na sua igreja, está pensando no seu povo, está pensando num povo que não seja autodestrutível, né? Porque uma igreja dividida, uma igreja separada, uma igreja com fermento,
Uma igreja com pecado, com divisão, é lógico que ela não vai se sustentar. Jesus mesmo disse, uma casa dividida contra si mesmo não prospera. Então, a maneira como que nós devemos viver, irmãos, é unidos, lançando fora o velho fermento, que muitas vezes está no nosso coração. Lançar fora o velho fermento e viver uma vida de obediência, de temor e de honras ao nosso Deus. Só assim a sua igreja será purificada, santificada, e nós viveremos de acordo com a sua palavra. Amém? Fique de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, te louvamos, agradecidos, porque o Senhor tem nos instruído, ó Pai, a lançarmos fora o velho fermento. Não porque, ó Pai, queremos expor alguém, mas porque, acima de tudo, nós buscamos, Senhor, a santidade do corpo de Cristo. E no nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por isso, ó Pai. Permaneça, Pai, com essa igreja pura, santa, remida, lavada com o seu sangue. É isso que nós pedimos, Senhor, e é isso que nós buscamos continuamente. Ensina-nos, ó Deus, a viver dessa maneira, no poder do teu nome. Amém.